Estou retornando. Tive um tempo sem conseguir fazer vídeo porque eu não estava conseguindo falar sem uma pausa por causa da respiração e tal. Então, vamos lá. Vou tentar fazer esse vídeo, vamos ver como é que vai sair, né? Ontem eu coloquei no meu Instagram perguntando, galera, o que vocês querem de vídeo, né? Qual o tema? E lógico, várias pessoas escreveram e o Van Gonçalves colocou lá, mestre, vamos falar sobre um tema que parece que está batido, mas não está, que é como trabalhar com a cultura de uma forma profissional. E esse tema é legal. Aliás, se você não me acompanha lá no Insta, é legal você me acompanhar no Mestre Pulmão. A galera às vezes me acompanha no YouTube, mas não me acompanha lá no Insta e vice-versa, né? Enfim, você é um daqueles que, né, não me acompanham lá, mas eu acompanho aqui, e aí perde uma coisa lá, perde uma coisa aqui. Então, para não perder nada, me acompanha nos dois lugares, não é? Bem, agora vamos ao assunto. Por que isso não é batido? Porque ainda nós encontramos pessoas que trabalham de maneira muito artesanal com a cultura. E é fácil a gente confundir. E eu vou dar um exemplo interessante. Quando você pega as crianças, e quem dá aula para criança sabe disso, e coloca na aula de capoeira, é muito mais fácil a criança expandir assim a brincadeira, sair correndo, não prestar atenção, fazer bagunça. Por quê? Porque a capoeira é lúdica, né? A musicalidade, o ritmo ali, os movimentos, então leva a criança para o lado mais lúdico ainda, que a criança já tem aquela brincadeira o tempo todo, tal, não sei o quê. Então quando ela se encontra com os amigos e está dentro daquela atividade que é lúdica, ela fica então mais solta ainda. Pegou esse exemplo? Quando você pega uma coisa, então, por exemplo, a cultura, trabalhar com a cultura popular. Tem muita gente, quando eu digo cultura popular, estou falando diretamente sobre a capoeira, tá, galera? Que é a minha área, né? Você pega as pessoas que estão trabalhando, por exemplo, com a capoeira, e aí tem muita gente que até se ofende quando você fala assim, olha, devemos trabalhar do lado profissional da capoeira. Fala assim, pô, mas como profissional da capoeira quer vender a capoeira, quer não sei o quê, quer rotular a capoeira? Queremos. Queremos sim vender a capoeira, porque tudo na verdade é uma venda, né? Mas uma venda no melhor sentido da palavra. Você pode vender sim uma boa coisa para alguém, você pode vender sim uma boa ideia para uma pessoa. E isso não quer dizer marginalizar aquilo que você está fazendo, não. Vender de uma forma boa. E como se vende de uma forma boa? Olha, apresentar a ideia da cultura para aquela pessoa, da nossa capoeira, de uma maneira profissional, de uma maneira que aquela pessoa vá lá e goste daquilo. Ah, mas como você vai fazer isso? Bem, existem várias maneiras de fazer isso. Aliás, no meu site mestrepulmão.com eu explico um pouco sobre isso em 8 vídeos. Se você quiser ver, vai lá, mas só se você quiser. Bem, como o vídeo está falando aqui sobre precisamos trabalhar com a nossa cultura de uma forma mais profissional. Lógico, porque se você não fizer isso, você não vai conseguir alcançar o grande público. Talvez você vai fazer um trabalhozinho com a meia dúzia, mas você não consegue alcançar uma quantidade maior. Por quê? Porque infelizmente ou felizmente as coisas hoje em dia estão dessa forma. Se você não se profissionaliza em nada, você não vai conseguir levar isso adiante. Tá confuso? Vou te explicar. Bem, uma coisa é você chegar numa salinha com 3, 4 pessoas e falar, olha, hoje a aula, por exemplo, é 8 horas, amanhã é 6, depois da manhã é 5, olha, amanhã é 4, depois da manhã é 3. Que horas é essa aula? Mas tudo bem, mas são 3 alunos, a gente se comunica aqui, a gente combina o melhor horário. E no caso, se for 20 alunos, você vai conseguir fazer isso? Amanhã é 3, depois é 4, depois é 7, depois é 8, eu vou chegar cedo, depois eu vou chegar atrasado, amanhã eu vou chegar mais tarde. Você não consegue. Naturalmente, essa turma vai se diluir e você vai perder o trabalho. Por quê? Porque precisamos ter um horário para atender aquelas pessoas, porque as pessoas também têm os seus afazeres. Isso foi um pequeno exemplo, mas lógico que também você pode colocar várias outras coisas dentro disso. A maneira que você conversa com os alunos, a maneira que você trata os alunos, como é que está sendo a sua aula, sabe? Se é uma aula que tem continuidade, se é uma aula que tem começo, meio e fim, nós já falamos sobre isso. Já falei para você várias vezes sobre essa história de começo, meio e fim, né? Se a aula tem começo, meio e fim, se você está procurando dar uma aula que as pessoas estão ali, sabe, interagindo com a sua aula, se está fazendo sentido o que você está passando, se tem sentido as coisas que você fala dentro da sua aula, e como é que você vai saber se tudo isso está acontecendo? Né? Você precisa se atualizar, você precisa estar, né? Olha aí,
se profissionalizando naquilo que você está fazendo, você tem que estar aprendendo mais, você tem que estar adquirindo mais conhecimento. Não adianta nada você se fechar dentro de um quarto fechado e ficar lá meditando e achar que a capoeira vai baixar em você e você vai seguir para dar aula. Não é assim. Ah, mestre, mas no passado, né? Tem aquele discurso, né? Que no passado, não sei o quê. Não estamos mais no passado, nós estamos no presente, estamos no futuro. E o futuro não é mais como era antigamente, já dizia a música. Então nós precisamos sim encarar as coisas com mais profissionalização, sabe? Olhar as coisas com mais direção, ter mais responsabilidade, não é só fazer por fazer, não é só tocar por tocar. Hoje em dia você toca, tem que saber o que está tocando, tem que saber o que está cantando, para você saber explicar e passar adiante aquilo que você está fazendo. Não adianta falar assim, ah, não, é cultura popular, não tem problema. Ah, a capoeira é livre, mas não é livre. Pode, mas não pode tudo. Tem que ter responsabilidade com o que você está passando, tem que ter coerência com o que você está fazendo. Se não tiver nada disso, busca então o conhecimento. Vai procurar com alguém ter essa coerência, esse conhecimento, para que você passe para o seu grupo esse conhecimento, essa coerência. Sem isso, não vai rolar, galera, infelizmente. ABP em movimento, Deus é bom e gosta da gente. Somos todos capoeira, veste mestre pulmão e, aliás, veste bem. Olha que camisa bacana e quer vestir você também. Forte abraço.